e eu acho que é um investimento relevante que também diminui o risco de judicialização por conta de agentes locais. Tá? Então, respondi a sua pergunta, a questão do risco de judicialização. Com relação às normas, eu acho que estamos esse caminho, né, que está sendo praticado, ele traz mais segurança, e para o empreendedor ele tem que investir na qualidade dos estudos e na transparência e na comunicação. Ok? Só aproveitar, professor Evandro, como presidente da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto Ambiental, pegar um pouquinho a carona nessa questão dos estudos de impacto ambiental. Como que a associação tem visto essa visão de que ter um estudo extenso pode ser sinônimo de qualidade ambiental ou de resolução de questões ambientais? Bom, muito obrigado. Queria começar agradecendo ao Cláudio, Alexandre, pelo convite, a todos que estão aqui, uma satisfação, esse público bastante qualificado, interessado. Também não podia deixar de fazer referência aos alunos aqui da Escola Técnica. Eu sou professor, então é uma satisfação muito grande, ex-alunos que estão aqui, da USP Leste, do Instituto de Energia e Ambiente. Temos aqui o Felipe, que é o mais novo doutor do Instituto de Energia e Ambiente, e que também participa das atividades do Instituto Ascende Brasil. Parabéns pela escolha do tema. Acho que temos na sociedade visões bastante diversas sobre esse assunto, e queria dar os parabéns porque esse é o espaço que a gente precisa para fazer o debate. Dentro da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, nós estamos indo esse ano para o nosso 4º Congresso Nacional, 2018, são congressos bianuais, e sempre esse é um tema que aparece com muita frequência e muita dedicação entre os participantes, que é termos espaços para fazer esse debate. Essa foi a principal crítica que surgiu naquele contexto. A Associação Brasileira de Avaliação de Impacto ela é formada por 5 setores: empreendedores, empresas de consultoria, sociedade civil organizada, órgãos ambientais e academia. E essa sempre foi uma queixa. E isso está ligado à proposta de projeto de lei, porque, em certa medida, em algum momento, a proposta veio de maneira assodada, e esse é o espaço que a gente tem para fazer a reflexão. Eu vou também resgatar alguns outros pontos. Eu queria também aproveitar algumas questões que foram colocadas, mas, especificamente, Alexandre, em relação aos estudos, uma visão muito clara que tem é que os estudos ambientais eles acabam se traduzindo em diagnóstico. Estudo ambiental não é estudo de impacto ambiental não é o diagnóstico. O diagnóstico é uma parte importante, mas o que tem acontecido um esforço exaustivo de produção de informações, muitas vezes como um exercício acadêmico. E aí eu não estou dizendo que a falha da empresa de consultoria, o que é do órgão ambiental, eu acho que o sistema precisa ser revisto. Nós estamos fazendo essa discussão aqui, acho que a discussão que a gente faz aqui ela precisa estar pautada pela ideia do que é que uma lei pode ajudar e do que é que ela não pode ajudar, onde ela não pode, onde ela não consegue alcançar benefícios, né? Então, essa é uma visão muito clara. Estudos de impacto ambiental muitas vezes se resumem em diagnósticos exaustivos. Uma parte importante do estudo de impacto ambiental ela é ainda uma grande fronteira, que é a discussão, a apresentação e uma análise clara de alternativas. Acho que para alternativas tecnológicas estamos indo bem, mas para uma discussão de alternativas de localização ainda há muito espaço, especialmente porque mudar a localização mexe com função de produção, mexe, e é natural. O conflito é natural. Nós estamos tratando aqui de questões que são esperadas que aconteçam, né? São conflitos que não há como afastá-los em absoluto. E eu acho aí, já indo para um outro elemento que se relaciona diretamente com o diagnóstico, que
Com o estudo de impacto ambiental, o estudo de impacto ambiental não começa ali. A gente precisa observar que ele não começa apenas no momento em que a empresa de consultoria recebe o termo de referência e, portanto, vai constituir as suas equipes e vai a campo. O estudo de impacto ambiental começa antes, numa fase que a gente chama de termo de referência, mas que, na verdade, é a elaboração do escopo do estudo. E aí eu queria discordar um pouquinho, porque esta fase ela não é uma fase... Ela pode, em alguns momentos, ser interpretada assim, mas ela não pode ser uma fase burocrática, a fase que leva à elaboração do estudo de impacto ambiental. Ela precisa ser uma fase técnica, uma fase analítica bem clara, porque uma ideia que está no livro do Luiz Henrique Sanches, que grande parte de nós conhece, é que é na elaboração do escopo, que vai resultar no termo de referência, que nós temos a condição de estabelecer claramente quais são as hipóteses que devem nortear a elaboração do diagnóstico, a identificação, a previsão e a análise de impacto. Se essa fase é bem feita, a gente ganha tempo na fase seguinte, né? E por que eu estou falando isso? Porque não me parece que... hoje nós temos um tempo de 60 dias, né, pela instrução normativa, e existe uma proposta de redução de 30. Só que a prática está mostrando que, para o caso de hidrelétricas, é mais extremo, né, são 19 meses. Provavelmente, nos últimos tempos, tem diminuído, mas, na média, aí, né, na cabeça no freezer e o pé na fogueira, a média é essa. Mas não me parece que é a normativa que está influenciando no tempo de elaboração dos termos de referência. Acho que aí não é uma questão de mudança na legislação. Acho que aí é preciso identificar, junto ao órgão ambiental, na sua relação com empresa de consultoria, porque a elaboração do termo de referência não é um exercício isolado do órgão ambiental. Existe um diálogo, desejável que exista um diálogo com a empresa de consultoria para fazer a devida elaboração de escopo, mas, considerando o prazo de 19 meses que nós temos hoje, em média, não me parece que esse seja o problema, que seja a norma o problema. Me parece que aí tem uma questão mal resolvida de forma sistêmica, não só do órgão ambiental, mas de forma sistêmica, de definição clara de escopo do estudo de impacto ambiental. Então, eu não sei exatamente se essa mudança de prazo traz, eu estou dizendo no sentido de trazer, de fato, efeito. Se hoje a instrução normativa não traz efeito prático, não sei se a mudança é o principal esforço que vai nos levar a uma efetividade. É só uma reflexão. E, por fim, em relação a manifestação dos envolvidos, aqui, usando a expressão que a Larissa, né, colocou, eu sempre penso que a gente precisa trazer os problemas para os seus momentos adequados, né? Os problemas precisam aparecer nos momentos em que existe alguma probabilidade de equacioná-los ou de encaminhá-los. Me parece que a desconsideração do envolvimento vai levar o problema para algum momento tardio. E aí, os instrumentos que existem, por exemplo, por parte dos ministérios públicos, vão ser utilizados, porque eles são instrumentos para essa finalidade. Então, não me parece que não considerar esse envolvimento seja uma boa estratégia. Talvez uma boa estratégia seja considerar quando. Né? Quando considerar o envolvimento para que a gente consiga equacionar ao longo do processo as diversas demandas, porque elas vão aparecer. Não há dúvida que elas vão aparecer, e provavelmente vão aparecer num momento tardio, pós-licença prévia ou pós-licença de instalação, como a gente tem visto, que é um momento... Se no licenciamento nós temos poucas condições de resolver um monte de problema da sociedade que aparece no licenciamento, imagina
enviando lá para frente. Acho que esse é um assunto do segundo módulo, que a gente vai ter condições de fazer discussão com questões de planejamento de políticas públicas, mas essa é a minha reflexão acerca desses 3 grandes temas que foram colocados. Obrigado, professor Evandro. E acho que agora você me deu todas as munições que faltavam para fazer a provocação a Daniela Stamp, advogada especializada em lidar com questões desse tipo. Daniela, fale à vontade, mas uma pergunta bem sintética. O texto do projeto de lei, do jeito que está colocado... Primeiro, partindo do princípio que eu acho que há uma unanimidade em reconhecer que faltam recursos para os órgãos que lidam com a questão ambiental desempenharem a função que a sociedade pretenda que eles façam, né? Então, neste ambiente, o novo texto do projeto de lei, o texto do novo projeto de lei, ele melhora o ambiente ou ele é incapaz de diminuir o nível de conflitos e de judicialização que a gente tem hoje? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu estou muito feliz de participar desse debate. Eu agradeço o convite, Cláudio e Alexandre. Mais do que nunca, esse debate é pertinente. Nós estamos às vésperas da votação da tão esperada Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Esperamos que assim seja. Eu tive a oportunidade de participar há 10 anos do desenvolvimento do estudo do Banco Mundial com relação às falhas ou às oportunidades de melhoria do licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos. E até retomando esse estudo, né, quando me preparava para esse debate, realmente eu vi que a gente continua com as mesmas causas. O diagnóstico feito em 2008 pode muito bem ser replicado aos dias de hoje. Então, isso me causa preocupação. Pouco a gente conseguiu avançar, principalmente em termos legais, né? Lá no estudo do Banco Mundial, a gente já apontava, identificava algumas lacunas legislativas. Outras causas também eram apontadas, como deficiência nos estudos ambientais, a demora na emissão dos termos de referência, falta de mecanismos de solução de conflito fora do âmbito judicial, para que a gente não tivesse que judicializar o licenciamento ambiental, como ocorre, né, desde 2008, né, pelo menos. Enfim, e eu vejo nesse contexto que a edição de uma Lei Geral de Licenciamento Ambiental, por si só, já tende a contribuir para uma maior segurança jurídica. É claro que, por exemplo, com relação aos órgãos envolvidos no licenciamento ambiental, já existe uma portaria interministerial que organiza a participação deles, mas vamos lembrar que essa portaria interministerial foi feita para organizar o licenciamento ambiental no âmbito federal, né, no IBAMA, ela expressa quanto a isso, e há conflitos ou há órgãos ambientais que não seguem, por ser uma portaria interministerial. Então, o fato de a organização da participação desses órgãos envolvidos ser auteada, erigida a lei, né, ou ter uma lei organizando essa participação, é um fato importante para que os órgãos ambientais estaduais passem a observar. E isso dá muita segurança jurídica para os empreendedores, né? É claro que só o fato da lei existirem prazos para que esses órgãos envolvidos se manifestem, não solucionará por si só, né, os problemas que a gente vê com relação a atrasos, né, no licenciamento ambiental. Eu tenho muita experiência, né, no meu dia a dia de analisar risco, né, de projetos, principalmente projetos de energia, e eu posso dizer com segurança que não é só prazo que conta e não é qualquer licença ambiental que conta para o empreendedor. Então, eu como advogada que atuo bastante na parte consultiva, né, contenciosa também, mas muito na parte consultiva, eu sou a primeira a levantar a bandeira vermelha para o empreendedor quando existe uma licença ambiental que não está embasada num bom parecer técnico do órgão ambiental, ou quando esse parecer técnico afronta uma opinião de um órgão envolvido especializado. Então, não é interesse do empreendedor, de forma nenhuma, ter uma licença ambiental que não é sólida, né? Enfim, então,
é um ponto que eu ia fazer, e a Larissa já trouxe, eu não tenho visto licenças ambientais de grandes obras, né, serem emitidas em contrariedade aos órgãos intervenientes, aos órgãos envolvidos, o que sim traz mais segurança jurídica, né? Então, não é o fato de você passar o prazo de um órgão interveniente se manifestar e prosseguir o licenciamento, como o PL diz que pode acontecer, que vai dar segurança jurídica. É sim você ter parâmetros que devem ser seguidos, prazos que devem ser seguidos, mas um parecer técnico do IBAMA, seja do órgão estadual, bem embasado, para aceitando, acatando ou rejeitando, né, o que foi proposto pelo órgão envolvido. O fato de ser vinculante ou não perde um pouco a importância, porque o órgão ambiental, de qualquer forma, vai ter que fundamentar, ele, como um órgão público, tem o dever de fundamentar e de motivar todos os seus atos administrativos, e, caso não faça, é claro que isso vai ser judicializado, né? Como o Ministério Público tem o dever, né, também de zelar pela regularidade, né, do licenciamento ambiental. Então, o fato de ser ou não vinculante não é tão importante quando você precisa, assim, ter uma fundamentação, e, se não for feito dessa forma fundamentada, pode ser judicializado, né? Então, para responder a sua questão, Cláudio, eu acredito que é um avanço, sim, ter esses prazos na legislação, né, em forma de lei. Por si só não vai resolver. É claro que é também meu sentimento de que a gente precisa capacitar melhor e ter melhores recursos humanos, né, nos órgãos ambientais. A gente, às vezes, foca muito no IBAMA, né, que, enfim, tem uma qualidade técnica, enfim, incontestável, mas existem ainda órgãos ambientais que são habilitados, né, legalmente a fazer o licenciamento ambiental, tanto órgãos estaduais quanto órgãos municipais, mas que não têm essa capacidade. Então, realmente, quem acaba perdendo não é só o empreendedor, mas também a sociedade, né, que deixa de, enfim, de ter se beneficiar de um empreendimento que passe por uma análise ambiental bem feita, né? Eu acho que essas são as minhas primeiras considerações. Eu teria outros pontos a colocar, principalmente, não sei se é o momento, mas com relação à desburocratização do licenciamento ambiental. Eu acho que eu poderia só colocar um ponto que foi muito bem colocado pelo Alexandre, que é a dispensa da certidão de uso e ocupação do solo, né, no licenciamento ambiental. Esse eu vejo um grande avanço, né, no PL, porque dispensar a apresentação de certidão de uso e ocupação do solo não significa dizer que o empreendedor não precise respeitar a legislação municipal e o plano diretor, né? É claro, ele tem o dever e não poderá implementar o seu empreendimento, mas o que a gente acaba vendo na prática do dia a dia é que esse é um fator de atraso e ele não agrega no licenciamento ambiental. A gente vê que realmente existe uma barganha, né, das prefeituras com o empreendedor para liberar a certidão de uso e ocupação do solo, né? Então, isso é algo que eu vejo com ótimos olhos e tende, sim, a trazer uma efetividade maior ao licenciamento ambiental. Já aproveito o comentário que a Daniela fez e pergunto para o doutor Sérgio como que o Ministério Público vê essa questão relacionada à não necessidade de apresentação da certidão. Quer dizer, isso não traz insegurança jurídica da mesma forma como foi colocado que, se não tem uma manifestação dos órgãos intervenientes ou dos órgãos que participam do processo, isso o Ministério Público vê com preocupação. Como é que o Ministério Público vê também a previsão na legislação da não apresentação da certidão municipal? Especificamente, esse ponto do projeto também foi objeto de crítica por parte do grupo de trabalho intercameral do qual eu faço parte, que, então, se debruçou sobre esse PL, né? A nossa preocupação é justamente essa: como é que, né, não havendo esse documento, mas como é possível controlar, né, sem que haja ali uma atuação mais judicial, mais direta das prefeituras envolvidas, mas como é possível controlar,
né, que efetivamente aquele empreendimento está observando a legislação municipal urbana, né? Então, linhas de transmissão, por exemplo, são um caso, né? Essas estações geradoras também são um caso, que também causam muito problema, né? Tanto em pequenas cidades como em grandes cidades. Então, no Rio de Janeiro mesmo, há hoje lá um dos inquéritos civis que eu trato é uma estação geradora no bairro do Leme, né, que há essa impugnação com relação à possibilidade, né, enfim, de algum risco mais ambiental, algum risco à saúde dos moradores e tudo mais. Então, respondendo então a sua pergunta, sim, de fato, essa questão foi colocada como um dos pontos problemáticos, vamos assim dizer, do projeto de lei, né, a dispensa da certidão de uso e parcelamento do solo. E aí, já aproveitando, só para... Então, como que nós trazemos garantia ou segurança jurídica num processo que, muitas vezes, o próprio Estado, quer dizer, precisa de um empreendimento e um prefeito fica segurando aquela manifestação para conseguir algum tipo de benefício? Como que a gente consegue encaminhar? Porque, assim, problemas de segurança jurídica sempre vai ter. Quer dizer, essa estação do Leme, se num determinado momento ela tivesse uma autorização da prefeitura dizendo que ela está em ordem e depois fosse verificado um problema ambiental ou social, ela seria passível de judicialização, enfim, porque está prejudicando a sociedade, mesmo com uma manifestação da prefeitura. Agora, a manifestação da prefeitura é suficiente para dar essa segurança social e ambiental? Eu acho assim, a preocupação com a segurança jurídica, ela é uma preocupação importante, é uma preocupação, né, absolutamente legítima, né, tanto por parte do empreendedor, quanto por parte dos órgãos ambientais envolvidos, quanto por parte da população, né? É um objetivo, né, a ser almejado, até pela própria Constituição, a segurança jurídica, né? A dificuldade é justamente como é que a gente faz para garantir a compatibilidade da segurança jurídica com outros bens, com outros valores constitucionais igualmente importantes, igualmente defensáveis. Então, a proteção do meio ambiente, a proteção da saúde da população, o respeito ali à ordenação territorial urbana que é feita pelas prefeituras, né? Eu, assim, de bate-pronto, não tenho uma resposta para te falar assim, não, a solução é essa, né? Mas a nossa preocupação, e isso também não foi colocado no âmbito do grupo de trabalho intercameral, mas a nossa preocupação é justamente essa: como é que nós podemos controlar, né, que um determinado empreendimento que afete um grande número de municípios realmente está de acordo com aquela normativa municipal. Essa questão da Federação Brasileira é muito difícil. Isso não é só também com relação a empreendimentos de energia. A gente vê, por exemplo, presídios, né? Todo município quer segurança pública, mas nenhum município quer ter um presídio dentro do seu território. Então, muitas vezes, os municípios aprovam leis restritivas, né, para colocar lá um presídio, uma penitenciária, alguma coisa assim. Então, é preciso que haja esse balanço federativo, que eu acho que ainda não foi adequadamente feito no Brasil, não só em relação a licenciamento ambiental, a empreendimentos, mas em relação a quase todos os temas, né, que perpassam ali a vida social, a vida econômica, a vida política do país. Eu não sei dizer para você qual seria a melhor forma, mas a nossa crítica, eu tenho até registrado aqui, é justamente essa o risco de você ter uma dispensa e depois você não conseguir controlar, né, o respeito ali pelo empreendedor da ordenação territorial. Márcio, você quer trazer um pouquinho a sua experiência do processo? Vocês licenciaram uma linha bastante extensa que passou por vários municípios, né? Tem algum comentário com relação a essa questão da certidão municipal que você entenda que vale a pena? Vamos lá. Realmente esse é um tema muito sensível, é um tema de risco para linha de transmissão, principalmente. É diferente do caso do Leme, né, que assim, lá você tem o projeto todo no município, então é uma discussão um pouco mais trivial, né? No caso de uma linha que você vai interligar duas pontas distantes a 1.000 quilômetros, 2 centros de carga, tá certo?
você tem ali mais claramente o interesse público, né, maior, e, de repente, num determinado trecho, você tem lá uma dificuldade, assim, é muito longe do razoável isso. Nós enfrentamos, tá, uma situação como essa, e, assim, essa foi uma discussão muito aprofundada com o IBAMA, tentamos encontrar caminhos para se resolver. Eu acho que, assim, a pura dispensa, ela para a gente é uma situação ideal, mas a gente estava tentando situações intermediárias, como, por exemplo, a substituição da prefeitura para a emissão da licença, da certidão. O que isso quer dizer? A certidão que a prefeitura tem que emitir, ela apenas tem que dizer se aquele projeto fere ou não a lei de uso e ocupação do solo do município. Ok, então, basta pegar a lei, basta pegar o mapa e checar se está tendo alguma interferência. Ora, não é só a prefeitura que consegue fazer essa análise, uma consultoria consegue fazer, um juiz consegue fazer, talvez até o IBAMA poderia fazer, tem capacidade para fazer, mas a lei não permite. Então, por mais que, no nosso caso, o projeto fosse óbvio de que não interferia na lei de uso e ocupação do solo daquele município, infelizmente não foi possível fazer essa substituição. Tá? Fizemos um pedido, foi negado e tudo mais. Então, realmente, atrapalhou bastante o projeto. Uma outra situação que é muito comum, principalmente no Nordeste, aliás, onde está a fronteira da transmissão hoje, né, a gente está indo para o Norte e para o Nordeste, é a ausência de leis de uso e ocupação do solo. Essa situação também existe, e nós também nos deparamos com ela. O nosso cardápio lá foi bem vasto. Então, nessa situação, nós conseguimos avançar. Fizemos uma consulta ao IBAMA, né, tratativas com a Procuradoria, e pacificamos o entendimento de que municípios que não têm a lei de uso e ocupação do solo aprovada, nesses municípios não cabe a manifestação, tá certo? Se não há restrição por uma lei, portanto, você pode fazer o projeto. Então, tivemos avanço num ponto, tivemos uma dificuldade num outro ponto, mas, por fim, deu tudo certo. Agora, por outro lado, eu acho que quando a gente consegue essa certidão, como hoje a gente é provocado a isso, né, a gente tem uma certa tranquilidade também no processo, ao longo de todo o processo. Então, numa situação nova, onde a gente não vai precisar, por mais que a gente esteja respeitando, se eu tiver que fazer um novo projeto, se eu ainda assim não vou pedir uma certidão para deixar ali guardada, para não haver qualquer tipo de reclamação futura e tal. É um instrumento que traz segurança também para o empreendedor. Tá? Não, eu só ia pedir para quem enviar as perguntas que se identificasse. Todas as perguntas elas vieram sem nenhuma identificação, então... Alexandre, Oi. Eu aqui. Eu queria só É isso que eu ia também dizer, se alguém quiser comentar, fica à vontade, não precisa ficar esperando as perguntas. Eu queria colocar um pouco aqui a nossa visão com relação a essa certidão. Mas antes eu queria dizer, viu, Cláudio, que, pelo contrário, eu não estava discordando da Quarta Câmara. Eu concordo. O modelo que está posto hoje não é vinculante e a lei não altera isso. Atualmente, a gente tem no IBAMA um cenário que permita a gente dar gabarito ao que os técnicos colocam, mas a gente sabe que nos estados ou eventuais mudanças, a gente não sabe se isso vai ser mantido ou não. Talvez, se estivesse na lei, era a segurança que a gente precisa, para que o que é feito na prática seja aplicado na lei. Tá? Com relação à certidão, eu vou colocar assim, de forma bem clara e limpa o que acontece na prática dentro do processo de licenciamento. Essa certidão ela é nada mais que um papel dentro do processo. E aí eu vou explicar o porquê. Porque quando a gente faz a análise do projeto, do estudo, o olho crítico dos analistas, eles são mais severos que qualquer legislação que qualquer município tenha. E aí eu até pergunto para o Márcio, a gente olha no detalhe o projeto, aonde aquela linha vai passar,
se aquilo ali é uma área residencial, comercial, industrial, se está afetando uma casa, se não está. Eu tenho certeza que o que a gente pede, principalmente em linha de transmissão, é muito mais criterioso que qualquer plano de ordenamento territorial que os municípios tenham ou não. O que acontece, de fato, é que essas certidões elas viraram um instrumento de barganha para as prefeituras. A gente sabe da vulnerabilidade de algumas regiões, da ausência de orçamento. Então, o prefeito, quando vê o empreendimento chegando, e a gente lida com empreendimentos grandes, com cifras elevadas, e ele vê aquele empreendedor chegando no município dele, pedindo uma autorização, uma certidão, ele vê ali uma oportunidade de negociar, de pedir uma estrada, de pedir uma escola, de pedir uma casa de farinha, de pedir uma rodovia com 3 faixas. E isso já aconteceu de fato. E a gente